Pois bem, Dutra, comunidade tóxica em jogos, cara. A gente sabe da premissa de que a partir do momento que você vai jogar um jogo multiplayer, um jogo online, que você possa jogar com outras pessoas, por exemplo, o MMO. O que é um MMO? Um jogo MMO. É um jogo multiplayer massivo online. Digamos que é, por exemplo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Jogos de espaçonave ou voltado assim meio que um RPG são bem conhecidos por isso. Jogos de MMO. Mas o que se diz em específico sobre assim de questão de multiplayer e a toxicidade, cara? Porque o que você entende, ô Dutra, sobre essa questão de toxicidade de players em jogadores multiplayer, cara? Porque você jogar um jogo solo, um jogo single player, offline, você tá ali tranquilo, na tua. Ou até mesmo jogar um jogo que seja multiplayer online, mas que não seja aberto a outras pessoas, mas sim com seus amigos. Você possa criar uma sala e jogar com seus amigos e que não tenha qualquer um desconhecido, por exemplo. Mas assim, enfim, cara, o que você entende sobre comunidade tóxica, sobre isso? Mano, como todo jogador de algum MMO ou até mesmo alguns outros jogos da vida, a gente pode perceber que a comunidade nem sempre é muito favorável. Um jogo que é bem simples, tipo o Undertale, a comunidade dele é tóxica. Você não pode dar nenhuma crítica ao próprio jogo, mesmo você tendo razão na crítica, que a comunidade vai querer te matar, tá ligado? É coisa que uma comunidade tóxica geralmente tem, ou algo como a própria do League of Legends ou do CSGO, como exemplo, que as pessoas delas são tóxicas por não aceitarem que são ruins ou porque não aceitam erros, coisas bem simples assim, porque coisa em MMORPG, em jogos multiplayer online de grande escala, muito coisa que acontece de perder, geralmente elas não sabem olhar para si, mesmo sabendo que elas erraram, mas elas vão querer jogar a culpa em outra pessoa, por causa que eles não aceitam que eles perderam por algum fator. Com certeza, cara, com certeza. Esse exemplo de erros é um bom exemplo, porque existem vídeos na internet que mostram isso, por exemplo, do CS, do Counter-Strike, que existem alguns vídeos da galera pro player fingindo ser alguém noob, fingindo ser alguém novato, que tá começando a jogar agora, e mostra o quanto muitos desses jogadores, que neste caso citando do Counter-Strike, eles acabam agindo de má fé contra esse novato, contra esse jogador novo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, do League of Legends, a gente sabe muito bem, muitos relatos, aliás, que a comunidade de lá é muito tóxica. E eu não digo isso só de ouvir, não. Eu, por exemplo, já tive essa experiência própria. Eu já tinha baixado o jogo e jogado. E eu, por exemplo, vi na prática que o jogo realmente ele é muito tóxico, cara. Às vezes, você tá ali jogando tranquilo, novato, tá fazendo alguma coisa, aí do nada você bate o olho ali do lado, vê uma abinha de chat, e estão ali os caras xingando. Aí você pensa, ué, o que eles estão xingando? Quem que eles estão xingando? Aí você vai ver, ué, é o Nick? Ué, assim, bicho, é pra fazer o quê? O que é mid? O que é top? O que é lane? O que é jungle? Ué, que um novato vai saber disso? Então, essa questão do League of Legends, ela é bastante comentada também. Aí, provavelmente entra nessa questão também, cara. De, por exemplo, não aceitar um erro, não aceitar fazer alguma coisa, ou não curtir jogar com novatos. Eu já vi, por exemplo, na prática também, jogando um jogo mobile, que é estilo MOBA, como no League of Legends também. Eu já vi, por exemplo, um cara que entrou no meu time, foi jogar lá, desconhecido, aleatório. Ele simplesmente entregou o jogo para outro time, simplesmente pelo fato de que um outro jogador roubou uma raid, alguma coisa assim que ele comentou lá, que eu desconheço esse termo, dele. Porque era para ele ter feito essa tal coisa que outro jogador roubou dele. Ele simplesmente entregou o jogo, simplesmente por não ter aceitado tal coisa.
Então, são coisas relacionadas a isso que criam uma comunidade tóxica, cara. E isso também é aquela coisa que eu comentei no início. Você vai jogar um jogo multiplayer, um jogo online, você vai ver isso, cara. Independentemente. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Por quê? Às vezes pode ter muitas crianças jogando. Ou pessoas que agem de má fé por conta própria. Por algum motivo. Ou pegou um dia ali pra fazer algumas coisas a mais. De má fé, por exemplo. Mal intencionadas. Acontece. O mundo é cheio de pessoas. Então realmente pode acontecer, cara. O que você acha sobre tudo isso? Pode acontecer também de você pegar, tipo, aquele grupinho de amigo que... Por exemplo, eu já fiz isso. Eu já peguei 3 pessoas, um time de 5 no League of Legends e falamos assim, bora gerar de suporte. Bora gerar o de ADC, de atirador, né? Bora fazer essas coisas. Coisas que você tem que fazer com o time fechado, é o recomendado. Mas tem hora que você quer brincar, você quer testar o nível da pessoa. Claro, você não vai querer fazer isso numa ranqueada da vida. Mas fazer isso numa partida normal, perder ou vencer, não é necessariamente o mais importante. O importante é você se divertir. Mas no momento em que você começa a passar raiva por causa de pessoas que estão no jogo, não é algo saudável. Já não deixa de ser algo saudável e divertido, porque você está começando a ficar louco, doente por causa que as pessoas estão te xingando, estão por causa daquilo lá. Porque simplesmente você pode ter um ego um pouco mais fraco em questão dessas coisas e abaixar a cabeça, ou fingir que não tá nem vendo e continuar. Porém, em muitos dos casos, as pessoas começam a se sentir magoadas, né? Porque, né, já pensou? Tu tá lá jogando o jogo de boa, começa a te xingar porque você começou agora. Isso não é algo saudável, vamos dizer assim. Ainda mais que nem uma vez eu fui jogar, eu não sei se já aconteceu com você. Eu fui jogar um jogo ranqueada. Muito do pessoal, eles começaram a jogar ranqueada agora. Assim, não nada contra, tá ligado? Mas quando é o momento em que você quer começar a jogar ranqueada, você tem que ter pelo menos noção do que é uma ranqueada. Coisa simples, beleza. Mas tem gente que é ruim mesmo, natural. Acontece com todo mundo. A pessoa pode jogar e não ser um profissional da vida, um pro player. Mas uma coisa que chateia bastante é se você não tiver habilidade com o personagem que você tem e cair numa determinada posição que você não consegue jogar por causa da ironia do destino, porque o jogo tinha que fechar, e para você não ficar lá meia hora na fila para conseguir jogar o jogo, você cair, por exemplo, num lugar, vou dar um exemplo aqui do League of Legends, que eu sei bastante, questão assim nesse ponto, cair na selva, você é ruim na selva, você não vai... Você fala assim, alguém quer trocar porque eu sou ruim? Os caras falam que não quer trocar, você perguntou, você já avisou que é ruim, e se você estiver jogando mal, você não pode ser o culpado por causa disso, porque você avisou e perguntou. Alguém fala assim, eu jogava melhor que tu nessa bodega, não sei o que, e sei lá o que lá, porque simplesmente não foi, ele não foi. É uma coisa que você pode levar em consideração. Mas uma comunidade tóxica, ela tá nem aí. Pelo menos na minha opinião, não sei se na tua opinião isso também ocorre. Eu acho que isso vai ocorrer em todo tipo de jogo. Você citou aí, por exemplo, de ego. Pegar, por exemplo, de jogos FPS, que mostram, por exemplo, taxa de mortes e de baixas, de quanto você matou e de quantas vezes você morreu. Pegar de jogos, por exemplo, como esse. Beleza, você entrou numa partida que tá ali no meio a meio, já quase finalizando. Aí você entrou num time que tá perdendo. Você morre ali umas 3 vezes, matou um. O que você faz? Você continua ou para? Muitas dessas vão acabar quitando, vão acabar saindo da partida. E ocorre muito em alguns jogos de nunca ter partida cheia, o lobby cheio, porque muitas dessas pessoas, elas acabam entrando e saindo, ou por estar vendo que o time está perdendo, ou por morrer muitas vezes. Tanto que existe uma frase que é o seguinte: melhor aquele cara que tá 0/11
no time, tentando vencer pelo time, tentando ganhar ainda, do que o cara que acabou de entrar e saiu, do que morreu uma vez e já saiu. Beleza, o cara tá ali, pode ser um peso no time por morrer 11 vezes e não matou ninguém. Beleza, tranquilo. Mas ele nessa posição ele já tá melhor que outras pessoas que já saíram e não ajudaram o time a vencer. O cara pode simplesmente estar jogando por diversão, por exemplo. Acontece. E também entra nessa questão de ego. Porque muitas pessoas, tanto em FPS, MOBA, quando elas erram alguma coisa, ou morrem, sei lá, umas 5 vezes, muitas das pessoas ficam bravinhas. Quebram o mouse, quebram o teclado, dá um soco no monitor, joga o celular no chão. Bicho, essa questão de ego. É justamente por essa questão de ego, de se achar melhor que outras pessoas nessa questão de jogo. Beleza, você pode... Essa questão de jogo é justamente isso. É você querer jogar e mostrar suas habilidades. Mostrar que você pode ser... A sua habilidade ser um pouco melhor que outra pessoa e vencer. Mostrar ali você na frente de todos. Você mostrar que você venceu o time. Mas a partir do momento que essa questão de ego fica inflado, aquele famoso termo de ego inflado, já tá perigoso. Tá totalmente perigoso. Porque senão, beleza, você ganhou ali umas 3 vitórias, tá com a ego inflado agora, perdeu uma, quebrou teu monitor, bicho. Jogou teu celular no chão, bicho. Quebrou teu mouse, bicho. Ficou batendo no teclado, arrancou a tecla do teclado, bicho. Que é isso, cara? Justamente essa questão de ego. Que muitas pessoas, não seria qual seria o termo correto, sei lá, praticam, no caso, tem essa questão de ego. Que são justamente essas pessoas que ficam xingando também. Muitas dessas pessoas de ego inflado são justamente essas pessoas que ficam xingando novatos ou coisas relacionadas a isso. Falando, eu jogava melhor que você, eu faria tal coisa melhor que você, por exemplo. Então acontece muito. Mas, para não estender tanto, por mim não mais é isso, caso queira complementar, fique à vontade. Por mim tá tudo bem, por mim isso também, cara. E vou finalizando aqui então. Se vocês tiverem sua opinião, alguma coisa a comentar, comentem nos comentários que tiver a acrescentar, ou se tiver algum ponto que a gente não comentou ou que você deseja comentar também, tá aí os comentários pra isso. A gente gosta de interagir com todos vocês.